Hoje é 24 de fevereiro de 2024. Eu vou relatar um sonho que eu tive nessa madrugada, do dia 23 para o dia 24, que na verdade foi um sonho bem estranho, porque eu acordei várias vezes na madrugada. A primeira vez que eu acordei era umas 2h e pouco da manhã, e eu fiquei um bom tempo acordada, bem acordada mesmo. Depois eu voltei a dormir e o sonho continuava exatamente da onde parava. E aconteceu umas 3 vezes. Eu vou relatar aqui as partes que eu lembro. Depois eu faço, se eu lembrar ele completinho, eu coloco um outro áudio. Eu lembro de estar num lugar que estava como um lockdown parcialmente. Então tinha poucas pessoas circulando. E eu olhava para algum lugar assim distante, e eu não lembro se era um outdoor ou uma placa, mas eu via um número 66, e o outro, eu não me recordo se eram 4, se eram 5, porque ele estava meio embaçado. Mas aí quando eu olhava para esse número, uma voz falava 7 dias. E aí eu sentia que era como se faltasse um período de 7, mas eu não sei se iria ser 7 dias ou 7 meses, mas eu sentia que era um período que faltava de 7 para o anticristo subir no poder e fazer o que ia fazer. E aí eu olhava de novo para esse número, e aí eu via 666. Depois disso, eu olhava para o céu, eu saía, voltava para minha casa, eu olhava para o céu e eu via um desenho, mas bem grande, colorido, assim, como se fosse um quadro com algumas imagens grotescas. Tinha como se fosse desenho de guerra, mas não era nítido, era igual aqueles quadros que a gente olha de arte, que é meio quadriculado. Por isso que ele era grotesco, porque ele tinha uma cor muito forte e ele não era nítido. E tinha algumas imagens que eu não conseguia distinguir, tinha como uma espécie de fumaça, assim, tampando. Eu sabia que não era nuvem, parecia fumaça. E aí eu sabia que era alguma coisa ruim que estava acontecendo. E eu virava para o meu marido e falava: o anticristo vai chegar em breve, vamos nos preparar, porque Jesus vai vir nos buscar, mas eu não sei que horas que ele virá. Eu não sei se ele vai buscar a gente antes de começar a tribulação ou no meio da tribulação. E aí ele falava: então vamos correr para avisar os nossos familiares. Quando a gente ia andar, essa imagem que estava no céu, ela caía no chão como se fosse um toldo, alguma coisa se abrindo, sabe? Aí caía no chão, ele parecia um véu, ó, uma pipa, não sei explicar, mas ele caía, ele era físico, era como se tivesse abrido o céu. E aí a gente saía correndo. Eu chegava na casa dos meus sogros e falava: olha, é hora agora de se preparar, porque agora que vai começar. E eles não davam atenção. E aí meu marido falava: olha, agora ela tá falando sério. Eu também não acreditava. Mas ela vem lendo a Bíblia e ela vem mostrando os sinais para mim, e realmente o último sinal aconteceu agora. Vamos, enquanto é tempo, vamos, porque logo Jesus vai buscar. E aí eles não acreditavam. E aí eu falava pro Dimarco assim: avisa a sua irmã, avisa o seu cunhado que vai começar. E essa minha cunhada, ela não fala comigo, né? Porque a gente teve uma discussão, eu pedi perdão para ela, e ela disse que nunca iria me perdoar. E aí eu saía correndo e falava: Sara, você precisa perdoar. É a última chance, pelo amor de Deus, Jesus vai vir nos buscar, você não pode ficar. E aí ela falava: não, eu não vou, e fechava a cara. E eu olhava para o céu, e aí eu falava: Dinho, olha o céu, Dinho, já não tem mais nenhuma estrela, olha como que o céu tá diferente.
Ele estava meio avermelhado, com um tom escuro. Eu olho o céu, não tem mais estrela, não tem planeta, não tem nada. Os astros já estão caindo, eles já estão se separando porque Jesus está vindo. E aí ele saía correndo, chamava os parentes dele, primos, tios, e vinha um monte de gente, vinha e falava, vamos se reunir aqui, o que você tem para falar? E aí eu começava a falar de guardar alimentos, se preparar, porque algo ruim ia acontecer, mas eu ainda não tinha falado o que era, porque eles estavam, assim, mais ou menos num grupo de 30, e eles ficavam conversando entre eles, e as crianças correndo, gritando, dando risada. Era como se eles estivessem no meio de uma festa, sabe? E eu tentando falar, ninguém me escutava. Aí eu fiquei brava. Aí eu falei, Dinho, Dinho é o meu marido, o apelido dele, né? O nome dele é Edmar. Eu falava, Dinho, vamos falar para quem quer ouvir. Quem não quer ouvir, Deus vai tomar providência. E aí, quando eu terminava de falar isso, as mulheres pegavam as crianças e falavam, vamos embora, a gente sabe que só tem que guardar alimento, vamos embora, as crianças estão fazendo bagunça, depois a gente volta. E aí eles pegavam as crianças e saíam. Aí ficava uma ou outra pessoa que queria ouvir mesmo. Essas que ficavam falavam assim, eu vou pegar a minha Torá pra gente estudar. Aí eu falava para eles, olha, não dá mais tempo para estudar. A Torá é importante, o Pentateuco é importante, é justamente as leis de Deus que é importante, mas agora não dá mais tempo. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia todos os sinais que já aconteceram e o último que está para acontecer, que é em breve. É isso que vocês têm que prestar atenção. E aí, a gente se reunia numa roda, assim, todo mundo em pé, como se fosse fazer um estudo ali. E aí eu olhava para o céu, eu via todos os planetas num alinhamento. E só faltava um deles, que eu não lembro se era Júpiter ou era Marte, mas era um desses dois planetas. E aí eu olhava para o céu e falava, Dinho, olha lá o céu, Dinho, olha os planetas. E aí não tinha estrela nenhuma em volta. Só tinha esse alinhamento de planetas, certinho mesmo. E esse um que estava no canto esquerdo, que ele estava se aproximando também para entrar no alinhamento. E aí eu sentia uma voz falando que quando acontecesse esse alinhamento, ia acontecer algo em relação ao anticristo. Que talvez ele iria se manifestar, aparecer. Aí eu ficava tentando entender. E aí o pessoal conversando, desesperado, e uma escuridão ia caindo de repente, assim, na noite. O céu que tava, era um vermelho meio vinho, já não tava mais, já tava ficando bem escuro. E só os planetas brilhando mesmo, bem forte, indicando que alguma coisa ia acontecer. E aí eu entrava para dentro de casa, assim, correndo para falar para minha sogra, para o meu sogro, tá acontecendo, acorda, vocês estão dormindo, sai dessa TV. Ela estava assistindo a TV, sentada no sofá, como ela sempre faz. Eu assim, tá acontecendo, sai daí. E ninguém me escutava. Aí eu sentava na cadeira da cozinha, olhava para o meu marido, falava, meu Deus, vai acontecer. Será que agora que o anticristo vai aparecer? Será que Jesus vai nos buscar agora? Algo vai acontecer. E aí eu olhava para o teto, não tinha o teto da casa, era o céu. E aí eu olhava o planeta já quase entrando num alinhamento. E aí eu falava, Jim, olha lá, o planeta está alinhando, está alinhando. Quando o planeta alinhava, aparecia como se fosse um QR Code, uma cor verde, e uns detalhes em branco. Sabe o QR Code? Não tem a parte preta? Essa parte era verde. Mas o desenho tinha ali um formato estranho, como se fosse maiores os quadradinhos. E aí eu olhava e minha visão doía muito e eu ficava com medo, mas um temor muito grande, eu não conseguia olhar. E aí eu olhava para o Edmar e falava, você consegue ver? Aí ele olhava para o céu e falava, não, eu não consigo, é muito forte. Aí eu falava para ele, eu tive uma ideia, eu vou gravar. Eu pegava o celular, apontava para cima
E pelo celular eu não conseguia ver também. Era algo muito poderoso. Aí ele falava, coloca o celular então para baixo. Aí eu ligava a câmera, colocava o celular para baixo, né, com a câmera apontada para o céu para ler o QR Code. E aí a gente ficava sentado esperando, mais ou menos 1 minuto. Quando terminava, eu olhava o celular e o celular aparecia uma tela toda preta, aparecia uma mensagem assim, tenebroso. E aí o celular apagava, como se tivesse queimado. Aí demorava uns minutos e eu olhava para ele e falei, Jim, nem o celular conseguiu ler o QR Code, até o celular tá com medo. O que será que está acontecendo? Só que nessa hora eu sentia no coração que era como se algo que fosse diretamente do Pai Celestial estivesse acontecendo. Ou era a ira dele, ou era uma preparação para vir nos buscar. O medo que eu sentia, o temor, não era um medo de saber que era algo ruim. Era por saber que algo muito, muito grandioso estava para acontecer. E eu não sabia que quando as coisas fogem do nosso controle, quando é sobrenatural, quando é de Deus mesmo, a gente sabe que a gente não aguenta, a gente tem medo. Aí passavam uns minutos, eu ligava o celular, aparecia só um pedacinho só de rede, estava os pontos vermelhos, né, da rede, e aí meu marido falava, não é o chip? Eu falei, não, não é o chip que deu problema. O próprio celular não aguentou dizer o que o céu tem para dizer. E aí eu saía correndo e falava pro pessoal, é agora, agora, se prepara. Aí foi quando eu acordei. Tem mais coisas que eu sei que eu sonhei, mas eu tô lembrando aos poucos, porque foi muito grande. Mas o que me chamou muito a atenção nesse sonho foi a voz dizendo que faltava 7 dias. E aí eu olhava pro número, o número era 66, um outro que parecia 45, depois ele virava, ficava 666. Então eu não sei se quis me avisar, né, 7 dias, se é 7 dias mesmo, ou se é um outro tempo, mas o tempo de Deus é contado como 7 dias, mas essa voz ficou muito forte. E o alinhamento dos planetas. Isso também eu achei muito peculiar. E assim, gente, eu sou professora, eu gosto muito de estudar de tudo, amo, e eu recentemente estava olhando sobre o alinhamento próximo que vai ter dos planetas. Vai ser por volta de junho. Na verdade, eu sou muito encantada pelos os astros, inclusive a constelação de Órion e as Pleiades, que depois eu vou falar para vocês algo curioso que Deus me mostrou. Mas esse alinhamento, ele vai acontecer mesmo. Ele vai acontecer em junho. E eu até gravei um print de tela, eu estudando sobre esses planetas. E isso me chamou a atenção. A voz falando 7 dias e esse alinhamento. É isso.